Como que a diretoria do SINPEM, que é o sindicato da categoria, está atuando para acabar com a mobilização? Então, eu acho que seria necessário fazer uma retrospectiva do que foram os últimos anos de mobilização no SINPEM, que abrange os professores, educadores e gestores do município de São Paulo. Já faz algum tempo que a direção do SINPEM vem encontrando uma resistência cada vez maior em aprovar as suas propostas nas assembleias. E isso já vem há uns 4, 5 anos, mas isso culminou, que ficou bem claro, foi em 2012, quando a nossa greve, que já durava uns 20 dias, foi abortada no auge do seu movimento pela direção do sindicato, na figura do presidente, Cláudio Fonseca, em que a votação pela continuidade da greve foi majoritária e numa manobra, eu diria, desastrosa, o presidente encerra a greve, causando um tumulto, uma revolta que quase gera trágicas consequências. A partir daí, nós tivemos, com a posse do prefeito Haddad, tivemos uma greve também, né? Uma greve em 2013, com uma nova gestão que supostamente é popular e democrática, mas que na prática se mostrou muito ruim para a nossa categoria. Haja vista a confiança que foi depositado nessa gestão. Bom, pois bem, a greve estava no desenrolar e estava bem, com uma boa adesão da categoria, quando chega no final, é feito um rol de propostas em que a prefeitura, junto com a direção do sindicato, ou as direções do sindicato, tanto a majoritária como a dita minoritária, fizeram um acordo que não estava no papel e que, consequentemente, não foi cumprida pela gestão Haddad e o secretário César Calegari. Então, houve uma reposição de aulas muito ruim, que serviu mais como castigo para os professores da rede, e pior do que isso, o tal de bônus, com o qual a gente não concorda com a existência do bônus, do chamado PDE, mas ao mesmo tempo ele é pago, independente da nossa vontade, ele é pago, além de não cumprir as outras promessas, o tal de PDE há uma intenção de descontar o que já foi pago, indicando que um profundo prejuízo à categoria. Um bônus que nós não pedimos, mas que por motivos de falta saúde, falta abonada, está sendo penalizado. E para esse ano, o que nós temos? Além dos velhos problemas de privatização, terceirização, além dos problemas gerais que nós temos de condições de trabalho, há uma novidade. A nossa aposentadoria não está garantida, não nos moldes atuais. O que isso significa? Que no apagar das luzes de 2013, a nova gestão, o prefeito Haddad, César Calegari, dia 20 de dezembro, manda um projeto para a Câmara, que foi aprovado, imagine, em ritmo de urgência urgentíssima, determinando que os fundos para a nossa Previdência passam da educação, ou seja, o gerenciamento, não propriamente os fundos, mas o gerenciamento do que é descontado de nós, 11%, passa da educação, ou seja, do quadro da educação, para o quadro geral do funcionalismo. Parece, por exemplo, que é pouca coisa, que não muda nada. Porém, por que foi feita essa mudança de texto? Óbvio que com essa mudança de texto pode acontecer
de que o que nós temos hoje como direito de paridade com os da ativa, ou seja, aqueles que se aposentarem ou que já estão aposentados, que têm o direito de paridade, de integralidade com os da ativa, ou seja, reajuste das da ativa os mesmos dos aposentados, isso não está mais garantido. Com uma simples mudança de texto, isso não está garantido. Ora, voltando à pergunta, o que faz a direção do sindicato? Ela não apostou nesse movimento desde o início. Nós, do Movimento Unificado de Oposição Classista, que abrange o Educadores em Luta, Causa Operária, a Corrente Comunista Revolucionária e a Liga Comunista, desde fevereiro nós já vínhamos alertando que esse é um governo duro e que é necessário medidas imediatas para a mobilização. Só que a direção do sindicato é esse processo de negociação permanente, confia no SIMP, acaba protelando a luta. Quando, no mês de março, que nós temos a nossa primeira assembleia, a nossa corrente, Movimento Unificado de Oposição Classista, o MOOC, foi a única corrente a defender greve já por tempo indeterminado, já no dia 23 de março. E o tempo provou o quanto era correto a nossa política. Porque um governo que transformou, já havia transformado o Kassab antes, mas o governo, essa gestão aperfeiçoou, que o sistema de negociação permanente, o chamado SIMP, acaba se transformando num sistema de enrolação permanente. E aí fica essa situação. A direção não queria essa greve. Ela queria obter pequenos acordos, pequenas migalhas, para que essa greve não se estendesse muito e principalmente não alcançasse os movimentos que vão surgindo a partir de maio e principalmente junho, né? Então a direção não queria essa greve. Bom, o que ela prepara então? Tanto a direção do sindicato como a prefeitura estão apontando para a nova assembleia amanhã, ou para o decorrer da campanha, o afunilamento das nossas reivindicações. Ou seja, deixa-se de lado a questão da aposentadoria, deixa-se de lado a questão do PDE, deixa-se de lado a questão das condições de trabalho, deixa-se de lado terceirização, privatização, para questão da incorporação, que é importante. A incorporação é importante porque ela significa reajuste de salário, não real de salário, mas um reajuste, mas que a questão ela não pode ser afunilada somente no econômico, né? Então, tudo aponta que um acordo poderá ser feito, mínimo, uma migalha financeira ou uma incorporação mínima que talvez não garanta nem a reposição da inflação, e aí a direção sim colabora com o governo com o desmonte da greve. Então nós aqui fazemos esse alerta à categoria de que tudo pode acontecer, que não nos deixemos enganar, que nós sabemos muito bem o que os professores, os profissionais da rede, seja professores, seja o quadro operacional, que também é uma imensa dificuldade de atender, que a prefeitura sempre teve de atender as reivindicações do quadro operacional. Então é um alerta à categoria, para não deixar acontecer isso. Inclusive porque o movimento é um movimento amplo, né? Da categoria 10 mil pessoas já foram para as ruas, então o que é preciso fazer para impedir esse novo golpe? Exatamente o que você está falando. Sindicato não é o que sindicato faz por mim, é o que nós podemos fazer para ajudar o sindicato, que é a instância de organização dos trabalhadores. É o povo nas ruas, é o professor, é o quadro operacional, é o gestor também. Inclusive o sindicato dos gestores está conosco nessa luta, o outro sindicato dos professores, que é o APROFEM, também está junto. Ou seja, as pessoas na rua e a unificação, principalmente a unificação
na luta que é necessária. Se essa greve continua, é necessário unificar não só com o resto do funcionalismo municipal, mas com os outros setores. Haja vista, por exemplo, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o Sindicato dos Professores Públicos, que abrange, o CEP, que abrange o municipal e o estadual, estão em greve. Estão em greve. E aí nós temos um aprendizado, assim, uma experiência muito positiva, que foi a greve dos garis há pouco tempo, em que eles desafiaram tudo, desafiaram o governo, desafiaram as suas direções, e foram para a luta e tiveram talvez a mais importante vitória de uma categoria dos últimos anos, né? Que foi a vitória dos garis, que a reivindicação do sindicato era 8%, e eles conseguiram 37%, alguma coisa assim. Ou seja, é essa a solução, é ir para a rua, é se mobilizar, é chamar os companheiros que ainda não estão em greve para se juntar a nós. Então não é muito segredo, é isso, é a mobilização. E no caminhar da greve também está acontecendo a eleição para o sindicato, né? E existe aí a proposta com relação à data de mudança ou não do processo eleitoral. O que a oposição de verdade propõe aí com relação à data das eleições? Então, as eleições para o SINPEM, dar-se-iam agora dia 23, sexta-feira. Está cada vez mais, hoje é dia 19, está cada vez mais difícil conciliar a eleição para a direção do SINPEM com o movimento grevista. É praticamente impossível, não dá para misturar as duas coisas, né? Eu acho que nesse momento nós temos que priorizar a luta pelas nossas reivindicações e pela conquista da categoria. É isso que nós temos que fazer agora. Então, portanto, a nossa chapa, que é a chapa Oposição de Verdade no SINPEM, ela reivindica que se postergue essa eleição, que ela não aconteça agora na próxima sexta-feira, porque inclusive, concretamente, não houve campanha eleitoral. As chapas não puderam se apresentar. Mas por que também não puderam se apresentar? Porque a prioridade agora é o movimento, é a mobilização, o movimento grevista, é atender as nossas reivindicações, e isso exige a unificação de todos os setores, de todos os trabalhadores, de tudo. Então não é o momento de dividir por causa de uma eleição. Beleza. Tem alguma coisa que você queira acrescentar para a gente encerrar? Não, acho que é isso mesmo. Acho que o mais importante é mandar a nossa mensagem como MUOC, de que nós só vamos voltar a trabalhar com atendimento das nossas reivindicações, né? E passado esse período de greve, que esperamos que seja com vitória e com sucesso, aí sim vamos fazer um chamado a todos os educadores da rede municipal, os apoiadores, a votar na chapa 6, Oposição de Verdade. É isso.